Gaia, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Boa noite, querido amigo terráqueo. Eu também sou terráqueo. Aliás, no fundo a gente está terráqueo, né? Vai saber o que a gente é, de algum lugar aí, né? Como é que você está nesse sábado? Pronto para a abdução de hoje à noite? Se um ET chegasse para você assim, se um ET chamasse você, você ia? Vamos começar. Esse tema foi indicado pela Carita. Não foi, não? Não. Foi quem? Veja quem foi. Alguém indicou. Ela vai olhar. Foi Luciana Ginato. Luciana? Luciana Ginato. Está aqui no grupo do TNT. Ginato. É Luciana, para facilitar. Não vou arriscar falar o nome dela. Tá? Seria possível um ser colocar implante na gente? Vamos começar questionando. Seria? Vai respondendo aí. Sim ou não? Ou não? Na cabeça. Você acha que seria possível alguma coisa colocar implante no ser humano? Sei lá, ET, espírito. Pergunta, ser humano colocaria implante em ser humano? Você acha que tem uma possibilidade do próprio governo no futuro, alguma coisa, você ser meio que uma semi-obrigação de catalogar você? Uma forma de identificação geral? Sim, né? Jeromil, obrigado. Tá. Outra, já tem até um estudo aí acho que é da empresa até do Elon Musk, né? Que está fazendo aí, não deu um... Enfim. A gente também, ser humano, nós colocamos implantes em outros seres. A gente não coloca implantes nas baleias? Nós não colocamos implantes nos tubarões, nos pezinhos? De alguma maneira, não é um implante intrafísico, mas é um implante num pezinho do pinguim, dos passarinhos, onde eles vão, as tartarugas, né? Para monitorar para onde eles, como que eles fazem e tal. A gente tem intenção ruim ao fazer isso? Pergunta, independente da intenção, é certo fazer isso? É certo? É certo, sério, a gente bota implante nos cachorrinhos. Intradérmico. É certo a gente botar implante nos bichos? A pergunta simples e direta. Na sua concepção, é certo colocar implante em um animal que está aí vivendo a sua vida lá no mar, tal, no nosso cachorro e outras coisas? É o Neuralink. Obrigado aí, Letícia, é verdade. Não
Não acho que seja. Mas eles têm opção? Qual é a raça dominante no planeta? A intenção é boa. Vamos monitorar tal, onde eles estão indo, para a gente ter conhecimento das rotas deles e tal, até para poder respeitar, ou sei lá o quê. Mas é estranho que a gente pegue e decida pela vida de outro ser. Isto que eu vou também colocar aqui hoje. Seja lá se for ET, se for o que for, marcar uma pessoa, será que está dentro da ética total? Depende. E se você precisar de um implante, eu vou falar disso, positivo, sei lá, para ajudar você, uma determinada doença que você tem, não sabe, os mentores vão lá e colocam alguma coisa em você. E se você precisar de alguma coisa que proteja você ou ajude você a pensar em determinado... Mesmo assim, são coisas a pensar. Depende de um monte de coisa. Mas tudo bem. A verdade é que, apesar da imagem desse vídeo ter ET, nós não vamos falar só deles, mas deles bastante. Seria possível que, além dos ETs, espíritos colocassem implantes na gente? Tanto positivo como negativamente? O que você acha? Que alguma coisa fosse o ser humano é o mesmo que está aqui, desencarna, ele seja, ou seja, eles nos marcam, nos monitoram ou nos manipulam para saber nossas ações, o que comemos, o que dormimos, como estamos, até para mudar como estamos. A questão é tão profunda da questão dos implantes que nos faz pensar. E se essa questão é mais profunda do que a gente imagina? Mesmo assim, é uma questão a se pensar. Imagine que o ser humano ele pudesse pegar, sei lá, um hipopótamo e modificar ele para que ele fosse um hipopótamo melhor. Você acha que a gente teria o direito de fazer isso? Eu estou questionando isso no sentido do nosso nível de consciência atual, porque os caras pensam de um jeito que isso aqui pode não ser só infantilidade da minha parte, esse tipo de questionamento, mas no nosso nível consciencial agora, você acha que a gente tinha direito a fazer um hipopótamo ter mais capacidade intelectual, quer dizer, o corpo físico do hipopótamo se preparar para receber almas melhores? Um exemplo. Que a gente poderia fazer um troço desse ou modificar alguma coisa para que tivessem filhos mais preparados, cérebros mais evoluídos. Se é só um veículo em evolução que não tem alma, é um veículo que a alma entra e sai. Então, será que a gente deveria olhar os corpos implantados com o mesmo princípio de um computador em que você troca uma placa de vídeo que já não mais corresponde aos jogos mais novos ou aos aplicativos AutoCAD com maiores capacidades de processamento? Será que nesse aspecto, porque se você olhar o físico como a presença, de fato, não parece fazer sentido. Parece que está mexendo numa coisa que não poderia. Mas e se isso aqui só for um veículo orgânico? E né? De alguma forma. E seja necessário upgrades nesse veículo, como se faz em qualquer outra coisa que melhore, né? E se? Então, são coisas que a gente, antes de começar, a gente precisa pensar, porque às vezes nós vamos defender sobre a ótica somente da ética, como se nós fôssemos o corpo, e não somos o corpo. O corpo nos serve, ele pertencendo aos elementos do planeta Terra. Esse corpo nos é utilizado por um determinado tempo e é utilizado pelos animais por um determinado tempo. Então, se por algum acaso seja necessário que a nossa alma tenha um veículo que já responda mais ao nível de evolução às outras almas, talvez não esteja tão errado assim. E é aí que a gente entra. Porque se você coloca um implante energético, eu estou falando inicialmente de uma questão positiva, tá? Também não estaria errado.
dependendo da intenção do que o que vai acontecer. O problema é que não existe só questões positivas no meio. E é isso que a gente vai conversar. Quais tipos de implantes são usados na gente? Em que local, em que corpo? Se eu tenho aqui agora esse corpo físico, eu tenho um sistema energético, eu tenho um corpo astral. Eu vou parar aí. É o que mantém a encarnação. Certo? Quais seriam os tipos? Teria implante orgânico? Será que seria possível os caras encaixar uma coisa orgânica mesmo? Que não só um implante de fora. Imagine uma possibilidade de o cara encaixar um troço que, como, por exemplo, uma bactéria, um vírus e tal, ele cresce no seu corpo após existe esse tipo de situação. Ele começa a fazer parte do seu organismo sem que você perceba, assim como, por exemplo, quando você vai tomar uma vacina que coloca o soro, ou quando você vai fazer alguma coisa que tem que colocar intravenosa, ou o que for, você tem algo implantado em você. A vacina é um implante. Se pega de fora pedaços ou coisas atenuadas ou desativadas e coloca na gente. Então, é um implante. Então, o ser humano não é um implante como a gente está pensando, tal, mas é um implante que tem uma manipulação. Nesse caso, pode ser positiva, com reações que a gente, inclusive, não sabe muitas vezes. Mas se assume-se o risco. Mas tem uma reação. Tem implantes tecnológicos, estes não sendo orgânicos, tá? Não que os orgânicos não possam ter uma inteligência. Tem. Então, a gente também não pode deixar de chamar um implante orgânico de não tecnológico. Mas a gente vai dividir aqui o tecnológico como se fosse uma coisa externa, montada, estruturada, para que faça determinada situação. Como se você pegasse mesmo um chip externozinho desse tipo, que assim, e colocasse na pessoa. Tem implantes no sistema energético, no corpo astral, e a gente vai começar a conversar, eu vou abrir vários questionamentos a partir de agora, tá? Eu peguei muita coisa, não sei se vai dar para falar tudo, mas vamos lá. Eu vou montar um texto que eu montei, montado agora. A ideia de que seres extraterrestres, espíritos, ou até mesmo mentores espirituais podem inserir implantes, interferindo assim na nossa vida, seja para monitoramento ou manipulação, é fascinante e, ao mesmo tempo, desafiador e aterrorizante. Se considerarmos o que já fazemos como humanos, como o uso de microchips em animais e pessoas para monitorar a localização, saúde e ações, a possibilidade de seres mais avançados também estarem fazendo algo semelhante para nós, em nós, é plausível. Se existe seres inteligentes além daqui, e é difícil, até a própria ciência sabe disso, nesse universo incrível que tem aí fora, que não daria... Quando você começa a estudar o universo, você não consegue nem... Cara, é mais fácil entender a espiritualidade pé de boi aqui no meio, nas dimensões, sair do corpinho, do que começar a estudar o tamanho desse negócio. É mais fácil para a nossa mente. No contexto de implantes extraterrestres, relatos de abduzidos indicam que tais dispositivos são usados não apenas para monitorar, mas também para influenciar aspectos físicos, emocionais, evolutivos, positivos e negativos, pelo menos entendíveis como negativos ou positivos, na genética, inclusive. Vários abduzidos relatam que sentem sensações físicas incomuns e muitas vezes associadas a implantes inseridos sem cicatrizes visíveis, alguns, uma boa parte, e que influenciam a sua saúde e comportamento. Essas experiências sugerem que esses implantes podem ser usados para monitorar a ação, evolução, ou até controlar nossas reações, estando esses seres à distância. Assim como nós monitoramos as baleias, ou um GPS que está à distância. Se olharmos dos pontos de vista das civilizações mais avançadas, o monitoramento poderia ser feito para observar nossa evolução como espécie, nossas ações diárias, para modificar nosso DNA por algum motivo, os processos biológicos, para que novos seres talvez tenham capacidade de usar nossos corpos, como o que comemos, como dormimos e como nos comportamos emocionalmente. Pode ser que seja interessante para seres alienígenas ou espíritos mais inteligentes estudar esse aspecto. Os implantes espirituais, além dos extraterrenos, também há muitos relatos etéricos, energéticos, de espíritos obsessores e mentores. Vários abduzidos relatam que seres extraterrestres, espíritos ou mentores espirituais podem inserir implantes, interferir na ação, saúde e ações. Se considerarmos o que já fazemos como humanos, como o uso de microchips em animais e pessoas para monitorar a localização, saúde e ações, a possibilidade de seres mais avançados também estarem fazendo algo semelhante para nós, em nós, é plausível. Se existe seres inteligentes além daqui, e
que inserem no corpo astral energético de uma pessoa determinadas coisas, às vezes até bichinhos. Porque se você pega uma larva, um troço lá, se eu pego um carrapato, boto em você um piolho, eu implantei, você pode, e ele vai lhe sugar. Não foi uma coisa que você pegou, foi uma coisa que alguém colocou em você. Então não deixa de ser um implante externo com uma determinada intenção. Inclusive tem várias coisas positivas, terapias feitas com sanguessuga e coisas que as pessoas usam também com intenções de comer peixinhos que ficam comendo a pele da pessoa para tirar aquela pele morta e tal. Tem lugares que fazem terapia, os caras pagam tipo um spa, você vai para lá para peixe ficar picando sua pele. Só de pensar nisso eu fico agoniado. Mas tem gente que vai. E respeita-se, claro. Descrito como sistemas orgânicos tecnológicos, eles vão atuar nos nossos chakras, corpo astral, corpo áurico, modificando, bloqueando, abrindo, fechando o nosso sistema de fluxo energético, amplificando habilidades mediúnicas ou fechando. Então, os espíritos obsessores, por exemplo, poderiam usar esses para criar desequilíbrios emocionais. Inclusive, existem vários artifícios, tá? Dizem que quando os mentores chegam perto da gente, quando vem fazer uma limpeza na sua casa, por exemplo, não é na sua casa, não é em você somente. Você é o último ponto que ele vai. Ele entra, verifica se tem algum ao redor, se tem espíritos. Depois ele vê se tem armadilhas montadas na sua casa. Ele vê se tem alguma coisa montada na entrada para você passar mal quando você entre na casa. Aí depois ele vai ver seu quarto, se tem pontos de bichinhos no canto, se tem insetos que são colocados. Aí ele vai até você, aí ele vai verificar se tem implante, se colocar alguma coisa, se tem alguma coisa na sua aura, se é desproporcional. E aí ele vai fazer a limpeza e depois vem o seu passe de recuperação e de retirada. Isso quando eles ativam diretamente o amparo, né? Eu vou ler algumas coisas aqui, pequenos pedaços, depois a gente aprofunda. No livro de Anderson Unfair, de Raymond, tem um trecho que eu vou falar mais relatos dessa Beth já. A Beth escreveu um procedimento onde seres inseriram um pequeno objeto em seu nariz. Fiquei até preocupado. Que tipo de orifício poderíamos estar inseridos com controle sobre a gente? No livro Intruders, de Bob, Cat relatou a sensação de que algo tinha sido inserido em sua cabeça através do ouvido. E o interessante é que daqui a pouco eu vou falar o tipo de formas que essas pessoas perceberam. Secret Life é documentos sobre abduções por naves ou o que for. Tem um trecho que fala assim, pequenininho: múltiplos casos de abduções descrevem procedimentos invasivos, incluindo inserção de dispositivos desconhecidos em todas as áreas do corpo. Só para você ver como é interessante isso isso são casos documentados, tá? Assim, tem alguns casos que são estranhos, quando vão no hospital, às vezes teve casos de ida até o hospital, e eles não sabem, os médicos nunca sabem se a pessoa enfiou um troço nela ali mesmo, a origem dele. Então, tem vários objetos que não foram identificados pela medicina, tem outros que foram. Então, tem fraudes, né? E tem pessoas que falavam a verdade, chamar atenção. Glimpses de outras realidades falam de Linda Tigay, já te respondo no finalzinho, tá? Um grande abraço. Fala o seguinte: a análise de supostos implantes revelaram composições metálicas em comum, feitas retiradas, às vezes, em locais, em ambulatórios e hospitais, levados para análise, e tem casos de metais que chamou atenção, que não se reconheceu de onde que veio aquilo, como é que foi colocado. Tentou-se entender o que tinha ali dentro. Estranhamente, tem alguns casos que, quando retirado do corpo, ele se funde e vira um elemento diferente, como se ele tivesse passado por uma mudança. É como se fosse o seguinte: para não deixar que a gente acesse determinadas tecnologias, só pode ser isso. Porque pega um negócio maciço, mas a sensação que se tem ao olhar que tinha uma parte que estava alterada a cor, exatamente no meio, que aquilo tinha amassado. Tem um monte de coisa assim. Como se você tirasse do corpo e aquilo tivesse uma
uma ligação orgânica, percebe-se a ligação, a retirada disso do corpo, imediatamente aquilo, ao tentar tirar aquilo, cede ou, sei lá, modifica. A ameaça secreta da agenda alienígena de David Jacob, ele teoriza que implantes podem ser usados para controle e monitoramento a longo prazo. São pequenos detalhes, tá? Que eu estou pegando aqui. Eu vou aprofundar. Só para a gente ver que interessante. Na Ciência Proibida, Crônicas de Spring Hill, o jornal de Jacob Vale, ele fala o seguinte: ele questiona a atitude dos implantes, a autenticidade também dos implantes, sugerindo explicações alternativas. Esse cara fez várias pesquisas, o objetivo dele era uma viés de tentar derrubar isto como se fosse uma loucura, uma enganação. Assim como tiveram aqueles que fizeram os círculos nas plantações também, tem uns caras que só ficaram tentando encontrar a intenção. E alguns não conseguiram. Não conseguiram, interessante pensar. E alguns começaram a fazer a pesquisa e tornaram-se crentes no sentido seguidores ou entendedores, ou como é que eu poderia usar? Da busca pelo assunto, né? A localização dos implantes, além de nuca, do nariz também está nuca. A nuca faz muito sentido. Eu estou estudando, inclusive, agora a formação reticular, o controle através do mesencéfalo, da ponte do bulbo, de toda a área do corpo é feita nessa região aqui. A forma como você dorme e acorda é feita aqui, pelo SARA, né? O sistema de controle é aqui. Ele ativa a dor, ativa e desativa o sono. Então, é muito interessante que, ao você colocar uma coisa na nuca, ele consiga monitorar quase tudo do seu corpo, quando você está acordado, quando você está dormindo, num lugar só. Também foram encontrados nas pernas, braços, até mesmo em genitais. Espera aí que eu já volto. Preciso dar uma... Dá medo. Implantes de ET pelo corpo. Vou falar de ET, de espíritos positivos, negativos, tá? No caso documentado pelo Dr. Roger Lehr, num livro que foi escrito por ele mesmo, depois de pesquisa sobre o assunto, ele tornou-se um incentivador, um buscador disso. Ele falou que encontrou um objeto pequeno em forma de T, com aproximadamente 3 milímetros. O doutor descreve uma superfície metálica lisa, sem sinais de corrosão ou rejeição pelo tecido circundante. O que é uma coisa interessante. Nosso sistema imunológico, ele rejeita tudo. Você sabia que até os implantes são rejeitados? Em raríssimos casos, só gêmeos univitelinos que conseguem fazer. Qualquer implante tem rejeição. Tem um tempo. Você pode ter menos rejeição, mas daqui uns 15 anos seu corpo não vai aceitar, mas aquilo vai ter alguma variação. E esses equipamentos não têm rejeição. Foram encontrados, sei lá, teve a experiência aqui, sempre sentiu incômodo por 15, 20, 30 anos, quando vai ver o negócio está lá. Que estranho, né? O objeto supostamente emitia um sinal de rádio fraco e tinha propriedades magnéticas incomuns. O caso de Pat Perinello, ele é documentário no livro Casebook Alien Implants, por Whitley Strieber. Localização no quadril. Objeto cilíndrico de aproximadamente 1 centímetro de comprimento. Strieber relata que o objeto tinha uma superfície metálica brilhante e que, quando removido, parecia ter pequenas fibras ou ganchos microscópicos em uma extremidade. O livro menciona que o objeto reagiu a um ímã e aparentemente não causou inflamação no tecido ao redor. Interessante. A inflamação, você sabe, é a resposta do sistema imunológico, né? Normalmente os neutrófilos e outros vão lá desesperadamente atacar a região. Um objeto estranho. Isso é assim, ó. Como que o cara fez isso sem? Se estava lá, e estava há quanto tempo, se é retirar... Porque pensa, só pensa. Qualquer coisa que você colocar no seu corpo, o sistema imunológico vai atacar. O sistema imunológico é tão miserável que as doenças autoimunes é o próprio ataque dele para si mesmo. As alergias, por falar que o ser humano não é desse planeta. O ser humano tem alergia a pólen, velho.
Tem alergia a tudo, a leite. Um ser que mora no planeta tem alergia a picada de inseto, não faz sentido. Mas está lá. Se alguém tivesse inserido alguma coisa no seu próprio corpo, cara, para você ter ideia, se usa titânio e outras coisas para o nível de rejeição ser menor, mas mesmo assim acontece depois de alguns anos a rejeição do implante. Vê que interessante, teria que ter uma pessoa com conhecimentos de medicina, e normalmente você pega esses caras no meio do nada, não tem, velho, que conseguisse fazer uma inserção ou até usar alguma coisa para diminuir a ação da imunidade. Teria que ter conhecimento, sei lá, de um monte de coisa, cortisol em alto nível, teria que ter conhecimento de coisas que você só consegue se for médico, ou se tiver conhecimento. Teria que inserir isso no corpo, fechar e não ter inflamação depois de fechar, e fechar como se não tem cicatriz. Então, são umas coisas interessantíssimas que a gente precisa questionar. Só estão pensando, porque até pode ser mentira. Mas se é mentira, esses casos foram documentados até quando? No caso de Livia Davidson, mencionado pelo documentário Paciente 17. O documentário descreve um documentário, tá? O Paciente 17. Descreve um objeto pequeno de forma irregular, com cerca de 4 milímetros, em seu ponto mais largo da perna. Ele relata que o objeto tinha uma composição metálica incomum, incluindo elementos raros. O documentário, o filme, ela sugere que o objeto estava envolto numa membrana de origem biológica desconhecida. Agora, né? O relato de Mary Hodgwell, no livro Awakening, como os extraterrestres nos contactam e transformam nossa vida. Mary, ela descreve um objeto filiforme, semelhante a um fino fio de metal, com aproximadamente 5 milímetros de comprimento. Relata que o objeto era flexível, um fio de cabelo. Parecia uma estrutura interna complexa quando examinado sob ampliação. Ela sugere no livro que o objeto não causou reação inflamatória no tecido que foi visto, que foi nasal. Tirou dentro do nariz. Um fio de cabelo estranho. Já tinha pensado, tinha um negócio metálico do seu nariz. Já pensou, se você olha no microscópio, um negócio estranho da PET, você vai levar no médico, fazer o que é isso, né? Aliás, quantas coisas a gente já não fez isso e não percebeu, né? Ou dissolve-se, né? O caso da Beth, que eu falei para você, ela teve um desses na nuca. Esse livro é do Raymond F. Fowler, de Anderson sei lá. Ela relata que, durante uma sessão de hipnose, ela descreveu a sensação de objeto pequeno sendo removido de sua nuca. Ela descreveu como um chip metálico minúsculo, aproximadamente do tamanho da cabeça de um alfinete. O livro não fornece detalhes específicos sobre a composição e estrutura, mas relata detalhes de tudo que ela viu, como viu. E, enfim, tem relatos de pessoas que viram. Esse aqui as pessoas encontraram nelas. Mas alguns lembraram, né? Mas viram os ETs fazendo implante. Foi visto. Se o ET pede para você fazer... Aqui, vamos lá. Você está em casa, de boa, foi dormir. Do nada, ao lado da sua cama, aparece um Grey. Ele pede autorização. O que não vai fazer, mas estou... falando que ajudará, que será útil. Eu deixo? Não deixo. Você tem que decidir. O cara está lá, você está deitado, não consegue se mexer, como se fosse uma catalepsia projetiva. É solicitada a permissão para se colocar uma coisa em você. Ele fala que vai te ajudar. Você não consegue lembrar como, ele até explica. Mas na hora você lembrava. Pense o que você quiser. Deixa. A Beth,
no livro também do Raymond, mesmo livro, ela descreve que esses seres, tendo cerca de 1,20 metros de altura, com cabeça grandes em forma de pera, seus olhos amendoados e inclinados ocupavam grande parte do rosto, a pele descrita como acidentada e lisa. Sem pelos visíveis, ela menciona que os seres tinham 3 dedos em cada mão e se moviam de maneira fluida e graciosa. Ela também relata que eles pareciam se comunicar telepaticamente entre si e com ela também. Como falei, eles colocaram algo no meu nariz, ela falou. É como um fio longo e fino. Ela relata que o objeto se estendia da parte de trás da sua cabeça até, aparentemente, né? Ela acredita, nos relatos que ela deu no livro, que isso era para monitoramento e possivelmente para comunicação. Elas acham que esse dispositivo era para rastreá-la, não sabe direito o que é. Né? Esse é um caso, você pode ver no livro, é interessante, tá? Às vezes são só casos contados que eu entro um pouco de desconfiança, às vezes são casos interessantes que são monitorados por médicos e outras coisas, né? Obrigado pelo carinho, velho. Aliás, todo mundo que falando aqui, se eu não agradeci, me perdoe, tá? Joromil, Aloysio, Tigais. O livro Communion, por Whitler, a Strieber, que eu até falei já, escreve seres pequenos com aproximadamente 1 metro de altura, parece ser os mesmos, né? Com cabeças desproporcionalmente grandes em relação ao seu corpo. Seus olhos são descritos como negros, grandes e oblíquos, ocupando boa parte da cabeça também. Ela diz que a pele também é esbranquiçada. Ela menciona que seres pareciam não ter expressões faciais e se moviam com uma agilidade surpreendente que não parecia ser questão física, de tão rápido que eles eram. Eles também não notam a ausência de características humanas como orelhas e nariz. Ela sentiu uma dor aguda no ouvido direito, como se algo estivesse sendo empurrado para dentro. Ela especula que o implante poderia ser para monitorar e influenciar pensamentos e comportamento, porque ela sentiu diferença depois disso. Não sabe se foi uma questão traumática e tal. O caso também do Lane Hallen, que está no livro Lost Was the Key, pela própria pessoa. Ele descreve uma criatura cinza com aproximadamente 1,30 m. Olhos são relatados como grandes, negros. Pupilas não dá para ver. Ocupando uma proporção grande também do rosto. Ela nota a ausência de nariz, apenas com pequenas aberturas onde o nariz deveria estar. A boca é descrita como uma fenda pequena e fina, aparentemente incapaz de expressão, nem de comer, de tão pequena que aquilo poderia ser, mas deve que sabe. Né? Halley menciona que a cabeça do ser era desproporcionalmente grande em relação ao corpo magro, que as mãos tinham longos dedos, mas não mais do que 4 cada um, ela não conseguiu contar. E ela também viu a pele lisa e tal. Ela viu claramente essa criatura cinza, inserindo algo sobre a pele do antebraço esquerdo. Ela não disse ter sentido nada após isso, a não ser o trauma que ela ficou, né? Mas ela não percebeu, mas para ela sente que era para monitorar também. Ela acha que foi. O caso de Travis Walton, no livro Fire in the Sky, por ele mesmo. O Walton descreve que 2 tipos de seres. O primeiro tipo era baixo, cerca de 1,5 m de altura, com cabeças grandes e calvo, olhos enormes, amendoados, que ocupavam grande parte e tal. Parecia aquele outro que a gente falou. Ele falou que sentiu uma dor aguda na parte de trás da cabeça, como se algo tivesse sido inserido na base do crânio. Ele não conseguia se mexer, não conseguia se movimentar, né? Então, é uma dominação que não tem o que fazer. Muitas dessas abduções, estranhamente, são feitas no astral. Só que é tão igual que, na verdade, a pessoa não sabe o que sai do corpo. E ela volta. Aliás, isso aconteceu comigo. Eu já vi, uma vez foi, sem dúvida, alguma coisa está sendo feita. Não sei se foi chip ou alguma coisa, implante, sei lá. Mas tinha alguma coisa sendo feita. Eu segui, eu despertei fora do corpo, e de repente fui para um lugar, aí eu me levantei, deitei no lugar e me levantei de novo. Aí eu estava num lugar mais alto, tinha uma escada, eu estava conversando com o espírito do meu lado, em corpo mental, enquanto eu via meu corpo astral deitado no lugar de costas, não estava inserindo nada no lugar, e alguma coisa mexendo na minha coluna. Não sei para quê, não sei qual o objetivo disso, mas eu via uma modificação no corpo astral. Por isso que eu falei no começo
da possibilidade de... Parece antiético se a gente pensa que nós somos os corpos. Mas se o corpo for uma máquina, já não é tanto. A gente troca nossas peças da máquina de lavar, a gente melhora nosso computador, a gente melhora aquilo que a gente tem, né? Bota uma lente numa câmera, então você melhora ela. Então, deste aspecto, não é de lá tão errado assim. Por isso que a gente tem que pensar como os caras enxergam. Nós estamos chegando como um menino pequeno, né? O caso da Carla, que eu até falei aqui, ela, no livro Inter the Frigid, por Carla Tanner, ela descreve que seres também de 1,2 m de altura, mesma forma que ela escreve, deixa eu ver se ela tem aqui. A coisa que ela percebeu que a pele, quando tocou dela, não parecia não ter nenhum tipo de temperatura, não conseguiu perceber nem... como se fosse uma coisa meio mais energética do que qualquer outra coisa, porque ela sentiu. Ela relata que sentiu algo sendo inserido também na nuca, como uma agulha bem fina e longa, começava a entrar e não parava. Havia a sensação de pressão e som estranho, como um clique metálico. Imagine que nessas áreas passam fibras, né? Axônios, pedaços de neurônio, que vem do corpo inteiro, vem dos olhos, tudo passa ali no bulbo, velho. Tudo. E vai para o tálamo e tal. Se ela começa a inserir um negócio ali, tá monitorando o neurônio, velho. Se insere uma coisa nesta região, o objetivo tanto é monitorar neurônio. Ou outras múltiplas funções, que faz tudo, né? Até controlar. Tem vários casos, tá? Muito interessantes, eu estou colocando aqui, mas eu vou falar casos de abdução fora do corpo, detectados fora do corpo. Robert Monroe, este que eu estava lá há 2 anos atrás, fiquei na casa onde ele dormia, ao lado do quarto dele, vocês podem chegar, foi uma experiência incrível. Conhecido por seus... Fui fora do corpo e no corpo do quarto dele. Conhecido por seus trabalhos sobre experiência fora do corpo, relata o encontro durante uma projeção astral, onde ele descreve que um ser não humano, e fala assim, no livro Journey, Far Journey, vi seres de luz se aproximando do meu corpo astral. Eles pareciam estar manipulando algo que eu só posso descrever como fios de energias conectados à minha forma astral. Senti como se estivesse inserindo ou ajustando algo em meu campo energético. Ele acha que aquilo foi uma forma de ajustar, entender, estudar as pessoas que saem do corpo. E o que ele estava fazendo, como que ele conseguia, que tipo de área era ativada e como que ele fazia. Então, ele acha que foi um monitoramento nesse aspecto, ele não sentiu negatividade. Dolores Cannon, também, no livro Beyond, Além da Abdução, ela fala que ela é uma hipnoterapeuta, tá? Que trabalhou em muitos casos de supostas abduções, ela chama assim. Relata o seguinte, o cliente descreveu ver-se fora do corpo. Isso é interessante porque está falando de uma outra pessoa, né? Não ela própria. Observando seres altos e luminosos trabalhando em seu corpo de luz. Foi assim que ele falou. Eles pareciam estar inserindo pequenos cristais de energia em pontos específicos que o cliente chamou de corpo etérico. Quer dizer, se o cara chamou de corpo etérico, ele foi estudar após o acontecimento, ou ele sabia o que era, né? Então não dá para ter que ver isso direitinho. William Buhlman, em Adventures Beyond the Body, um cara conhecidíssimo na área da projeção, americano, ele falou que encontrou seres que pareciam feitos de luz pura. Eles se aproximaram do que eu reconheci como meu eu energético, começaram a fazer ajustes, não pareciam ser da Terra. Senti que estivessem inserindo pequenos pontos de luz em várias partes do meu corpo astral, especialmente na área da cabeça e no peito. Então, assim, existe algum tipo de manipulação positiva tão profunda que a gente não sabe dizer se chamaria de implante, mas foram ações feitas, envolvimentos, né? Ele interpreta como se fosse uma atualização energética que ele teve, porque ele sentiu uma modificação na melhor capacidade de sair do corpo após essa experiência. Então, por isso ele fala isso. Porém, contudo, todavia, não existe só nem tudo são flores. Joseph Klimber sofreu. E tem casos que estes nós vamos questionar de relatos ruins. Um relato ruim, antes de a gente ir adiante, é natural.
Se você pega um tubarão que está nadando na parte de ar no mundo dele, tira ele do mar, coloca dentro de um barco temporariamente, vira ele de cabeça para baixo, fura a barbatana dele e joga ele na água de novo, se o tubarão pudesse conversar com o outro, ele ia falar o quê? Me pegaram aí, velho. Me chiparam. Uns seres estranhos dentro de uma nave que voava. Ele não vai falar uma coisa boa. Horrível, eu fiquei sem ar. Ele vai falar a pior coisa que puder, se o tubarão puder falar. Eu tô brincando, eu tô falando sério. Ele vai falar coisa boa da gente? Se ele pudesse pensar, não. Ele vai falar Baby Shark, é verdade. Então, tem tipos de implantes que foram encontrados, tá? Eu vou falar natureza do implante, tá? Forma e local de inserção lá ele, e sensações relatadas, e a fonte, começando. Primeiro, implantes de rastreamento foi colocado. Ele foi um tipo físico-tecnológico, foi o que entendeu. Pequenos dispositivos metálicos, geralmente com formatos cilíndricos, inseridos sobre a pele, normalmente é feito assim, estes, tá? Eu peguei um catado de vários. Pessoas relataram quando foram colocados nos braços ou tornozelos ou atrás da orelha, também acontece esse mesmo tipo. Sensação de formigamento, inclusive pós-retorno ao corpo ou pós voltar com o corpo e com tudo. Muitas vezes sem cicatrizes visíveis. Os efeitos também incluem a sensação que eles têm, sensação de localização e mais contato após esse implante. Acho que tem um certo tipo de continuidade. Essa declaração aqui também está em alguns lugares, mas está no livro Alien Abduction de James Book. Implantes de controle mental. Eu vou ter que correr um pouco, senão você não vai conseguir. Tecnológicos e etéricos são dispositivos invisíveis a olho nu, instalados no cérebro e nervos espinais do corpo astral ou do sistema energético. Podem ter filamentos conectados ao sistema nervoso para alterar pensamentos. Vítimas relatam pensamentos intrusivos, controle emocional, dificuldade para tomar decisões, memória. Inclusive, eles relatam como negativos, tá? Todos eles relatam também sonhos vívidos de abduções e flash de memórias alienígenas. Ele está no Alien Implants Profile. É um local onde eles fazem isso, Energy Synthesis, onde eles juntam alguns tipos de informações como essa. Implantes genitais. Tanto físico como etérico. Dispositivos invisíveis colocados, eu pelo menos não encontráveis na posterior, sei lá, a pessoa vai dar uma verificada, né, no Mi bemol lá, colocados nas regiões, áreas genitais durante abduções. Não se sabe por que se é feito isso. Não sabe se é por uma questão de modificação, porque se é colocado nessa área tem alguma coisa a ver com procriação ou análise, né, você imagina. Relatam procedimentos com agulhas longas inseridos no abdômen ou órgãos reprodutores, mas fura-se, mas não tem furo na posterior. Alguns até ficam, falam. Inclui dor intensa, inclusive, esses incluem. Procedimentos especialmente em torno de órgãos reprodutivos, algumas pessoas relatam que os alienígenas coletaram material. Está na Jornada Ininterrupta, de John G. Fuller. Também tem implantes de energia, são de natureza energética, colocados nos chakras, no sistema energético, e ao longo da parte, às vezes, às vezes não é só uma coisinha pequenininha, minúscula, às vezes é um negócio inteiro que cola a coluna inteira. E algumas pessoas descrevem que, sentindo-se negativa, que depois do que isso aconteceu, elas passaram a viver emocionalmente esgotadas e espiritualmente meio desconectadas. Ele não sabe se isso é verdade, se isso é onde vai. Isso está no também Alien Implants Profile, tá? Implantes de controle populacional, segundo falam. Ele é tecnológico etérico. Segundo essas pessoas falam, também está no Alien Implant Profiles. Dispositivos instalados em nervos espinhais e glândulas do sistema endócrino, glândulas pineal ou hipófise, que afetam grandes grupos de pessoas. Na verdade, vão modificar até o balanço de liberação de hormônios e tal. Relatos de apatia coletiva, comportamentos repetitivos, conformidade como as pessoas estivessem agindo de forma programada, tá? E tem implantes que foram extraídos cirurgicamente, físico. Pequenos objetos metálicos, muitas vezes retirados dos braços, mãos, pernas ou pés, parecendo pequenos pedaços de metal ou fragmentos estranhos.
Isso também relatado no livro The Aliens and the Scapegoat, de Roger Lehr também. Também não tem só implantes negativos. Esses foram considerados negativos, segundo essas pessoas aqui, tá? Mas também tem positivos. Implantes de cura e regeneração. Tá? Tem vários tipos, são colocados sobre a pele e colocação. As pessoas relatam melhor, às vezes estavam com câncer. Ninguém sabe o que acontece, se é verdade, a gente não sabe, mas existe um procedimento estranho. Essa pessoa estava com câncer, mutação celular, às vezes estado avançado. Ela relata ao médico que foi abduzida, Alien Implants Profile também. E o médico não consegue identificar mais o câncer. É difícil você acreditar na criatura, ainda mais que, sei lá, a mulher vem para cá, tá para morrer, né? Coitada, às vezes estado avançado, tá, cuidados paliativos, muitas vezes. Mas são casos relatados, nem todos acontecem. Mas, isso, por incrível que pareça, não são só os ETs que conseguem fazer isso, não, tá? Tem chips de ampliação cognitiva, esse aí eu tô querendo. Ele é implantado no cérebro ou no chakra frontal, invisível a olho nu. Ele relata aumento de capacidades mentais, direcionamentos mais equilibrados durante a vida, após a colocação. Raciocínio mais claro, percepção intuitiva mais aguçada, melhora das habilidades espirituais ou parapsíquicas. Implantes de proteção energética, colocados também no chakra cardíaco ao redor do campo áurico, por vários motivos. Proteções contra influências negativas, quando há um assédio muito intenso, às vezes eles fazem isso para proteger quando existe a possibilidade. E tem vários outros que são comentados aqui, tá? Implantes de alívio para esclerose múltipla, que foram fragmentos de pessoas que relataram isso também. Tem a Suzy Hansen em Alien Implants, relata de melhoria de condições sem deterioração de mobilidade ao longo dos anos. Após uma visita noturna de entidades, a dor desapareceu e o implante foi reposicionado, sugerindo a saúde física a partir de então. São casos, raros, mas são. Implantes de reequilíbrio imunológico também foi visto. Pessoas que tinham problemas, a gente sabe que tem várias dificuldades diferentes sobre como os anticorpos trabalham no nosso corpo, o sistema inato, o sistema adaptativo, e eles às vezes não trabalham corretamente. Porém, nós temos outra coisa interessante, que essa parte que acho que mais, por incrível que pareça, apesar de ter certeza aqui, me deixa mais preocupado. Porque ET não tem muito o que fazer. Você vai pegar você também. Mas existem implantes espirituais negativos. Espíritos ruins conseguem colocar coisas na gente. A Obsessão e Evolução pelos Implantes Extrafísicos de Bruno, ele descreve como implantes espirituais podem ser inseridos por obsessores, causando uma série de sintomas negativos no campo áurico e espiritual do indivíduo. Esses implantes podem drenar a energia vital e induzir pensamentos depressivos. Um relato inclui: após sentir constantes dores de cabeça ou a sensação de exaustão inexplicável, a paciente percebeu que estava sendo manipulada espiritualmente. Durante as sessões espirituais, não me pergunte qual, está lá no livro, né? Esse aqui a gente comentou, foi revelado que o implante havia sido colocado amplificando sentimentos de desesperança e tristeza profunda. Esse livro focou como as experiências espirituais podem estar diretamente ligadas à saúde emocional, colocando um pouco a mais do que somente a responsabilização em cima da pessoa, mas de situações que podem estar acontecendo, ninguém sabe como isso são feitos, tá? O livro Chips Espirituais relata mudanças de comportamentos inexplicáveis. O relato fala: senti uma pressão constante na minha cabeça, pensamentos de desânimo que não me pertenciam. Após vários locais que eu fui, consultas com médicos, descobri que havia um chip, segundo eles falaram, implantado, manipulando meus sentimentos. Diz que aparentemente foi feito um trabalho e a pessoa, a partir disso, melhorou. Em livro Implantes Espirituais, do Edgar Armon, ele diz que
cita exemplos de indivíduos que, ao inserção de implantes, desenvolveram doenças inexplicáveis. Passaram a exibir comportamentos que antes não faziam das suas personalidades. Quer dizer, o processo obsessivo, é interessante pensar isso, né? A gente sabe das armadilhas, né? A gente sabe das larvas, por exemplo, dos vermezinhos que são colocados. Cara, eu já vi um negócio, parece é um bicho que não existe aqui, eu nunca tinha visto. Eu estava, foi recentemente, uns 3 meses atrás, 4. Parecia um percevejo. E tinha pata em toda a área arredondada dele. Eu peguei, cara, fiquei agoniado. Eu peguei, não sei como que eu peguei aquilo na mão. Eu peguei e soltei num jardim que tinha ali na frente. E eu percebi que é um tipo de bichinho que poderia puxar a energia das pessoas. Pelo menos a sensação que eu tive na hora que eu estava com em minhas mãos, eu sabia, não sei como, que aquilo não era uma coisa boa. Fora do corpo, às vezes, nós temos acesso a algumas informações que agora a gente não consegue entender. O tipo de implantes que podem ser colocados por os espíritos negativos, tem um implante de silício que eles conseguem. Existe no Implantes e Curas Espirituais desse Edgar, ao mesmo tempo, ele fala que é tipo um parasita feito de silício, mas que ele começa a movimentar aos poucos uma ação e que gera uma reação no corpo físico e que pode ser verificado. Tá? Ele absorve informação do sistema nervoso, controla informações, também como os espíritos são inteligentes. Causa doenças e desequilíbrio. Tem outros que são colocados, tem equipamentos que jogam dardos em você fora do corpo, você vai ver isso. Eles atiram dardo em você, e aquilo quando acerta você, ele joga uma sensação, né? Já aconteceu várias vezes comigo. Toma tiro fora do corpo, assim, ainda bem que você tem corpo para voltar. E aquilo quando bate em você, vem uma sensação que ele queria que você sentisse. Normalmente é um alto pavor, uma sensação de terror, assim, para você, ou de fraqueza, você meio que cai, assim, imediatamente, você sente que aquilo transmite isso, como se tivesse alguma substância dentro, e é implantado em você na hora que bate, só que é energético. Os espíritos fazem bastante isso, às vezes eles encaixam, existe um tipo de armadilha que eles colocam na casa, mas os mentores vão trabalhar sempre, mas eles instalam uma determinada coisa que ela fica monitorando o seu nível de sintonia ou independe. Quando você atinge a frequência que quer, aquilo dispara um dardo na sua direção, que é fazendo com que você não saia mais facilmente daquela frequência, para que ele finalmente, quando dispare, ele venha na sua casa. Ou seja, existe a possibilidade do espírito não ir na sua casa. Ele instala para aguardar você cair. É por isso que você tem que estar sempre em boa frequência, sempre quando vai deitar, fazer uma prece, além de vigiar, né? Conversar, tal, para que venha um mentor, eventualmente, dê uma olhada no ambiente, porque você não vai conseguir tirar isso. Tá? Tem que vir. Que ambiente, que dimensão, que frequência foi colocada? Não sei. Tem um monte de coisa que eles fazem, tá? Um monte de implante de ovoide. Nesse caso, não é no seu corpo, é externo. Eles pegam um espírito extremamente desequilibrado, coloca ou dentro do seu sistema áurico, cola em você. Que você, cara, tem que ter frequência para fazer um negócio, que aquilo te derruba. Tá? Atua como parasita, drenando energia, causando apatia, tristeza, desmotivação, falta de vontade e tal. E também está no livro Implantes Espirituais, do Edgar. Tem implantes de densidade energética, que eles são... Não é necessariamente uma coisa, é uma massa energética que o espírito fica montando, ele monta essa massa energética, pegando de alguma coisa, e coloca em você. E você passa, é como se fosse uma sujeira, né? Você passa a sentir mal a partir daquilo. Eles fazem esse portão, às vezes a aura está super suja por causa de um processo desse que é colocado, acúmulo de energia densificada com a energia negativa que eles colocam. Diz que tem implantes de vampirização, que são coisas que são encaixadas numa pessoa quando já tem um determinado acesso, você fica andando com aquilo, cada vez que você vai ficando com raiva, ele vai, ou modificando a frequência durante o dia, ele vai enchendo o potinho do cara, velho. Ele vai lá e tira depois, como se estivesse usando você como uma rede que encaixa no lugar e durante o dia vai passando peixe e vai pegando os peixes. Não fosse um troço desse. Esse implante, esse livro está no Libertação Espiritual, de Divaldo Franco. Cordões energéticos que também ligam a drena energia vital, resultando num processo desse. Tem implante de medo e ansiedade, que está escrito uma ação e reação de André Luiz, isso.
É um campo energético inserido ao redor do chakra cardíaco da cabeça. Amplifica sentimentos de medo, insegurança, ansiedade, gerando uma constante sensação de pavor sem causa aparente. Nos domínios da mediunidade de Chico Xavier, tem um implante de desconexão espiritual colocado no chakra coronário, bloqueando o fluxo de energia superior, fazendo com que a pessoa não consiga entrar em contato com o alto, né? Parar ou não conseguir mais, como não tá mais, a parte não está mais recebendo energia, você não consegue pensar mais direito, se concentrar e o resto tudo cai junto. Gera uma sensação de desconexão com a espiritualidade, perda de fé, dificuldade de meditar. Claro que eles vão colocar um troço desse se perceberem que já tem um probleminha ali, né? Eles vão fazer. Também tem implantes colocados por espíritos bons, não só ruins. Tem no Centro Espírita Tupiara, se você não conhece, Tupiara faz um trabalho incrível, gratuito. Você vai lá, procura no Google, está com algum problema, alguma dificuldade de origem física, emocional, ou você, alguém da sua família. Você vai lá no Tupiara, faz o cadastro, ele vai dizer para você que você vai fazer direitinho, e aí você, eu não acredito nisso, eu vou contar um relato para você. Não acredite também no que eu vou falar. Só faça, não custa nada, você vai perder o que da sua vida? Nada, você vai deitar. É uma hora que 11 horas da noite você vai deitar. É isso aí que você vai fazer, na hora que tá falando. Baseia uma coisa que ele falou lá, acho que bota um pano branco sobre o corpo, vai dormir, acabou. Mais nada. A Carita fez. Carita estiver do meu lado aqui, se eu estiver mentindo em qualquer vírgula, você fala. Não deixa para ela sabe que eu não sou de defesa, não. A Carita fez isso. Eu não sabia. Porque eu tô na correria da medicina, não tem tempo para isso. Tem que estudar já, todo dia. Não tem tempo para não estudar. Mas é normal. Ela fez e esqueceu o que tinha feito. Ela esqueceu que foi marcado uma semana depois, para aquele dia, ela tá... Uma semana ou quantos dias? Uma semana, né? Para ela estar deitada às 11 horas da noite. Só que, por coincidência, ela estava dormindo e eu acordado, estudando no tablet. Eu tava de bobeira estudando. Nunca tinha sentido aquilo. Aliás, não senti mais depois daquilo. Não? Foi só ali. Porque se fosse um problema crônico, ou estaria comigo, pelo menos agora. Por enquanto, não senti. Estava deitado lá, pode ser até que sinta. Questão kármica, né? Alimentação, tá? Falta de água. Eu estava lendo, deu 11 horas em ponto, só que eu não estava ligado. Eu senti uma pontada nessa parte de trás do rim, tão forte. Um pouquinho depois, sei lá que hora foi, 11 e pouco, 11h02, 11h03, tão forte que eu fiz assim, tá porra, eu falei, caralho, e começou, desculpa a palavra, começou a doer e não parou mais. Eu falei, lascou. Como é que eu vou ficar doente agora estudando esse negócio? Como é que eu vou como? Aí eu, beleza, o que eu vou fazer? Porra, aí eu levantei com dor, velho. Eu fiquei com... E era assim, aí parou. Aí a dor fazia assim, ó. A cada 2 minutos ela voltava, dava um impacto, como se estivesse num processo de variação. Aí eu comentei com ela quando ela acordou de manhã. Isso. No rim direito. Porque eu estava deitado e foi quando ela lembrou. Cara, sabe o que eles fizeram? Eles vieram fazer a cirurgia nela, que ela solicitou. Se pegaram ela, eu não sei. Mas me pegaram. Velho. Me pegaram ali. Os caras pegaram, vai esse corno aí também. Cara, provavelmente eu vou ter problema na frente, tá? Se eles fizeram a cirurgia, alguma ação nos meus rins, significa que por algum motivo eu andei não andando corretamente, falta de água, tomando refrigerante uma parte da minha vida. Então, tem uma sensação kármica que você assume a responsabilidade. Mas foi muito estranho. Isso foi assim. Então, eles fazem implante de cura fluídica. Eles deixam, porque aquilo ficou uma semana assim. Depois passou. Não voltou mais. Eu, inclusive, comecei a me monitorar para ver se ia doer mais. Não mudei de hábito. Mano, estou pensando em tomar mais água agora. Mas não mudei. Vou até fazer uma olhada, já porque a correria não deixa passar, chegar as férias, que eu vou dar uma olhada, vai estar tudo bem. Mas foi na região e você vê que era uma coisa realmente de rim. Tem cristais energéticos que são colocados por mentores no nosso sistema. Eles têm uns negócios colocados ao redor dos chakras,
vários deles, tá? Ele vai potencializar, cuidar. Isso também esses cristais são mencionados no livro Caminhos de Luz, do José Medrado, que é um médium muito legal lá da Bahia. Centro Espírita da Cidade da Luz. Capacete energético, descrito nos domínios da mediunidade por André Luiz. Colocado ao redor da cabeça, geralmente após cirurgias cerebrais ou superassédio em cima de médios que não estão se cuidando, eventualmente é colocado. Por algum motivo. Protege, alinhando os pensamentos, eliminando ideias obsessivas, dificultando acesso espiritual em algumas pessoas, fechando a mediunidade delas temporariamente ou outras coisas. Então você pode estar andando na rua com um capacete astral sobre você, vê? Você não está vendo. No sistema energético ou no corpo, até já estou ficando com falta de ar. Tá? Chips de amplificação espiritual também é contado isso no livro Libertação Espiritual, tá? Inseridos no chakra coronário frontal, amplia as capacidades mediúnicas às vezes. Por exemplo, às vezes você está trabalhando, as coisas não acontecem nada. De repente, a partir de um determinado momento da sua vida, é quando você fica clarividente, é quando abre a espiritualidade, alguma coisa acontece, a sua sensibilidade do nada aumenta, modifica. Pode também ser uma coisa dessa. Ela abre. É como se assim, vamos facilitar, está estudando, está se dedicando, vamos instalar um dispositivo que vai fazer com que a coisa dê uma melhorada. Existe implante de regeneração celular. Tá? As células, como nós sabemos, tudo movimentado assim. Então, são inseridos, isso é falado pelo templo, relatos de pessoas no templo espírita Tupiara. Algumas pessoas passaram por cirurgia, logo depois estavam com problema, acelerando a regeneração celular. Tem vários aqui. Pense interessante. Vou abrir para pergunta e a gente vai conversando, tá? Essas coisas, se estão por aí, a gente não pode, eu vou até terminar falando isso, a gente não vai poder fazer muita coisa. Mas a gente pode conversar um pouco sobre o assunto, abrir possibilidades, ver. Eu vou fazer outra enquete aqui agora. 73% das pessoas não deixam o ET implantar uma coisa nela se eles pedirem. Tem que avisar os Greys, que vocês não estão querendo. Mas 27% quer. Você já sentiu que tem ou teve algo implantado em você? Você pode ser energético, astral, mental, você decide. Deixa eu pegar aqui. O Joromil fala, implantes são oriundos de acordo do astral? Pode também ser, Joromil, não sei se você ainda está aí, eu sempre leio no finalzinho, né? Também pode ser. Ou um acordo espiritual positivo, de ações que você precisava fazer, vai precisar de uma determinada força e contato mais amplo, ou até negativo, né? Um controle que o espírito precisará ter sobre você, sobre um acordo que você fez. E os mentores provavelmente não poderiam agir diretamente pelo fato de que você aceitou a sugestão, quis, inclusive. O Leandro fala aqui. Saulo, você acha que a teoria kármica justifica outro assunto, a desigualdade social? Quer dizer, já a pergunta fala, não concordo. Tá certo. Olha, sobre a ótica de uma só vida, eu não acho que seja justificável. Não é só isso. Tem pessoas que também vêm socialmente em várias, sei lá, vêm de olho azul, o outro não. Tem pessoas que vêm num entendimento físico mais bonito, o outro não. Tem pessoas que engordam mais fácil, o outro não. Você tem um monte de coisa envolvida que você parar para pensar. Tem pessoas que têm mais saúde, outro não. Tem gente que vem com uma determinada situação, uma doença já de infância, outro não. Uma doença autoimune, um ataque do próprio corpo, outro não. Tem um monte de situação que, se você parar sobre uma ótica, Leandro, de uma vida, não faz o menor sentido, sobre várias. Quando nós falamos no total, parece não fazer sentido. Por exemplo, estou sofrendo agora porque, sei lá, ou não necessariamente a desigualdade. A desigualdade é um problema do ser humano. A desigualdade existe por quê? Você concorda que é necessário que o ser humano perceba as suas atitudes,
inclusivamente a consciência empática, não só pelo próximo, mas entendendo que as próximas vidas virão, que o problema da desigualdade é um problema humano, é nosso. Nós permitimos com que outras pessoas passem dificuldade, independente dos impostos, do que for. Nós temos uma certa indiferença, nos acostumamos com isso. Então, é um problema da natureza humana isso. Porém, contudo, todavia, tem pessoas que dentro dessa ótica nascem com grandes dificuldades financeiras. Pensemos. Explica? Não. Mas existem pessoas que, por motivos diversos, não só por questões da reação da vida, tal. Meus pais, por exemplo. Meu pai era garçom. E minha mãe trabalhava no banco na época. É garçom. Aí teve uma infância simples. O meu velotrol, que era o que ele fazia. Mas consegui me educar. Meus pais foram os dois, foram bem educados, tal. Consegui, mas falei de mim, meu pai de família pobre. Minha mãe, meu pai da minha mãe é caminhoneiro. Trabalhava no Porto de Santos. Então, assim, não dá para dizer qual é o que acontece. As almas, elas. Eu precisava nascer com os meus pais. Pelo menos nesta vida. Eu assumi várias consequências ao nascer. Assumi a consequência do Brasil, assumi a consequência dos meus pais, e assumindo as consequências do grupo Karma. Foi um processo em cadeia. Eu tinha que vir com eles. Se meus pais fossem ricos, não fariam de ricos financeiramente falando na Terra, que riqueza é um conceito muito mais amplo. Eu teria vindo na situação que eles me permitiriam. Inclusive, acho que nós devemos estudar, nos dedicar, pensando nas próximas gerações. Para que você dê oportunidade, se o espírito que tiver que passar por dificuldade, ele vai ter que ir para outro lugar. Aqui, pelo menos fisicamente, não vai passar. A gente vai ter que estudar mais para dar uma preparação mínima mental para a pessoa poder. Isso faz parte de um contexto. Infelizmente, não é tão explicável no ângulo de uma vida só. Mas quando você entra em várias vidas, talvez seja. Por mais que você não concorde. Quando você olha uma pessoa comum, você pensa que não. Mas pense comigo. Qual é a solução que você dá para um político que roubou dinheiro da saúde? Tirou dinheiro de uma creche. Qual é a solução que você me dá? Se ele não vai ser pego nessa vida. Ele vai até para um umbral depois. Mas nessa vida ele não vai ser pego. Quantos não foram? Qual é a solução necessária? Não estou dizendo que todas as pessoas foram assim, mas para você entender que algumas situações são necessárias para um aperfeiçoamento da consciência. Qual é a solução que você dá para uma criança que teve tudo e não deu valor? O pai, a mãe, deu tudo para ela. Tudo. Quantas são assim? Eu não gosto de julgar, as pessoas têm direito a ter essa, mas tem pessoas que têm, cara, é inevitável a comparativa. Você faz um esforço, eu estou com quase 50 anos só agora, pude fazer medicina, e é um esforço horroroso, se não fosse vocês, não conseguia. Mas ao meu lado, lá, tem pessoas em berço de ouro. Você imagina a situação, e eu não estou julgando, que bom que eles podem. De um pai que paga um valor altíssimo de faculdade, mais um aluguel perto da coisa, mais tudo, que gasta 20 mil reais com o filho. Um monte lá, assim, do meu lado. Meu pai. Assim, tem um monte de coisa envolvida nisso aí. Será? Eu estou dizendo que eles não dão valor, não é isso. Eu estou falando que existe um processo desproporcional, ele está contido no final, na raiz, na base, na estrutura de quem nós somos. É uma coisa bem a fundo. Mas vamos lá, é complexo esse assunto. Mas se você olha sobre o ângulo maior, mais cedo ou mais tarde, ainda bem, os faraós, os políticos ricos, as pessoas, foi tudo mudar. Vai para um lugar, vai para outro. Não adianta ser faraó, ficou tudo aí, pirâmide, ouro, tumba, não ficou nada. E se você parar para pensar, é nada mesmo, porque você nem leva. Você leva daqui? Que riqueza é essa que você não leva? Então, quais são os valores, junto de uma harmonia mínima social que deveríamos ter, que a gente tem que pensar? Aqueles que a gente consegue carregar, né? Pensando aqui.
Na verdade, Lucas, só para complementar, Lucas pergunta: o dinheiro e o financeiro é o maior teste do ser humano? Na verdade, é a ganância. O dinheiro e o financeiro são caminhos para você conquistar alguma coisa. Então, quando você pode ter alguma coisa, você passa, só pode com isso, então passa a ser isto o problema. Na verdade, é a ganância, o desespero, a falta de consciência na continuidade da vida, a falta de entendimento de quem se é, de que não se é só um corpo. Então, há um desespero. Qualquer pessoa com desespero financeiro tem pouca consciência espiritual. Então, quer dizer que uma pessoa com muita consciência espiritual não vai ter tanto? Não vai. Ela não vai deixar de trabalhar, não vai se cuidar honestamente, tá? Mas ela não vai ter o mesmo desespero de uma pessoa, ela vai conseguir se manter mais, ela vai ser mais honesta, a ambição dela é mais controlada, porque ela consegue, às vezes até inconscientemente, sentir que é muito mais do que aquilo. Os seus códigos de ética estão com ela na sua personalidade. Só que o ser humano é muito frágil ainda. A alma que frequenta esse corpo é muito frágil, ela se desespera. E é insensível isso. Se só tenho essa vida está acabando, eu vou passar por cima de qualquer um para conquistar o que eu quero. Eu não quero saber se tem gente deitado na rua, ele que se vire e levante. Porque se eu não cuidar de mim agora, daqui a pouco acabou. E eu preciso juntar dinheiro. É assim que funciona. O instinto de quem não entende a coisa mais a fundo. Se acaba no caixão, meu pai, é um Deus na cuida. Deixa eu pegar aqui. O Pedro fez uma pergunta que eu não sei. Como eliminar implantes com auto-hipnose? Olha, tem até umas citações que eu fiz aqui no livro, tem um livro que eu citei especificamente, de uma pessoa que fez um trabalho de auto-hipnose e, através da sessão, a mulher, em estado de alteração consciencial, falou que teve um implante sobre ela, né? E ela foi lá fazer uma ação e realmente encontrou alguma coisa estranha. Então, assim, tem uma ação. O áudio está ruim, peraí. Vou voltar para cá. Tá baixo, né? Agora voltou. Beleza. Foi botar implante em mim aqui. Mutou, mas calma, daqui a pouco vocês vão ouvir aí, eu creio. Demora um pouquinho, uns 30 segundos aí para chegar. Mas aparentemente está certo aqui agora, tá? Valeu. Peraí. Então, a auto-hipnose, através da auto-hipnose, ô Pedro, você pode lembrar de alguma coisa. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existe a autossugestão, uma modificação, a viés, a pessoa entra no estado alterado de consciência que quer que aquilo seja verdade. Então, tem um bom entendedor disso, você vai saber direcionar de forma inteligente, né? Solange falou uma coisa que não necessariamente, Solange. Sempre nascemos na mesma família, a nossa família é enorme. Então devemos sempre levar o lado espiritual e material, pois voltaremos com nossos netos e bisnetos. Mas você não deve fazer isso porque você vai voltar. São duas coisas que essa informação não necessariamente é verdade. Você pode mudar e mudar muito. Inclusive, você pode chegar no nível de evolução que você pode ir embora para outro planeta. Aprender o que precisava aqui. Não vai voltar. E, ao mesmo tempo, você não deve fazer porque você vai voltar. Então, vou juntar dinheiro porque quando eu voltar, tá bem. Você tem que fazer porque você tem que verdadeiramente se preocupar com os outros seres que estão vindo, para que eles possam ter na sua ação uma vida melhor. É o que nossos antepassados fizeram, aliás. A situação está difícil agora, porque eles provavelmente pensaram demais em si mesmos. Aí o que aconteceu? Top choice é outro assunto, mas subentende-se talvez. Faz um ano que não sinto vontade para nada. Eu era muito espiritual e hoje em dia nem uma vela consigo acender, nem de casa consigo sair. Primeiro, é preciso dar uma olhada na sua vida como um todo, irmão. E é preciso que você responda sinceramente. O que aconteceu? Foi depois da pandemia? Foi antes?
Porque a pandemia teve variações, você pegou Covid. O Covid fez variações no nosso sistema nervoso central, alteração, modificação, não só. Pegou a área interna, para você ter ideia, destruiu uma parte, às vezes, melhorou de primeira ordem, às vezes de segunda do olfato, que tem gente que nunca mais conseguiu cheirar. O sentir odor, cheiro. Imagine o que não pode ter feito que a gente não sabe. Inclusive, existem várias ideias de que não se sabe direito as ações disso tudo. Uma coisa tem que olhar. Por isso que eu estou falando isso. Você pegou Covid, aconteceu quando? Aconteceu alguma coisa na sua vida, no meio do caminho? Uma separação dos pais, uma mudança de estado, alguém que foi embora da sua vida, alguma coisa, um cachorro que desencarnou, alguma coisa que deu um clique, que você, às vezes você não dá o clique, é sério, às vezes você não dá o gatilho, a coisa aconteceu, você não percebeu, você só está no sofrimento. Aquilo, às vezes, é um gatilho, e vai levar você, às vezes ela acontece aqui, às vezes acontece numa determinada fase da sua vida, e vai levar você para sempre com isso, você nem percebe, porque você não consegue identificar por que você é assim, por que aconteceu. Então é necessário primeiro dar uma olhada. Você vai poder inteligente sobre você, microscópio pessoal, antes de qualquer coisa. Então, o que aconteceu? Para você poder pensar, paz, será? Beleza, se você conseguir ou não conseguir identificar, é um trabalho que você vai ter que fazer, porque no meio do caminho, se não tiver nada, alguma coisa aconteceu entre uma baixada de frequência sua e provavelmente uma colada espiritual, porque uma mudança drástica significa que tem alguma coisa interferindo, ou uma ação traumática, ou uma ação física, hormonal, neurotransmissores, ou um espírito que consegue fazer isso tudo que eu falei, modificar você integralmente. Fora isso, independente de ter uma reação psicológica, ação traumática, uma interferência física já, porque os hormônios modificam, os neurotransmissores também, e até espiritual, você deve buscar os recursos físicos que a gente já tem aqui nessa vida. Medicina e busca por ajuda psicológica, tá? Não é normal, e você tem que pensar, ainda bem que você está aqui ouvindo muito sobre espiritualidade, está aqui assistindo, e isso, direciona isso de uma forma inteligente, tá? Não vá buscar ajuda pagando ninguém espiritual, não faça isso. As coisas mais simples são feitas, são as certas. Sabe? Você vai buscar ajuda médica, se for necessário. Não pode ficar em casa sem sair, sem vontade, isso não é normal. Tem alguma coisa estranha aí. Com certeza já tem uma variação no comportamento físico. Fora isso, você vai ver se ajuda psicológica e psiquiátrica, as duas coisas, porque você precisa de um reforço, tá? Não coloque na sua cabeça esse negócio que botaram implante em mim. Às vezes eu preciso falar isso para você também. Não sei se é esse o seu caso, mas tem gente que quer ser implantada inconscientemente. Ela tem um viés. Ela quer. Não estou dizendo que é o seu caso, mas ela quer acreditar que está sob implante. O ET me pegou. Sério. E qualquer coisa que falar, ela vai ficar triste, porque na verdade ela está falando isso com o intuito de que alguém fale para ela, já que o assunto, inclusive, é implante. Ó, foi implante. Foi implante Top Choice. Eu sabia! Não deixa você ter essa ideia, isso não é legal. Porque provavelmente, se foi ou não foi, você não vai conseguir saber agora. Então, junto disso, você vai buscar ajuda num centro de candomblé. Candomblé não é tão legal, porque talvez ele não vá fazer um trabalho desobsessivo tão forte, mas tem gente que faz. De Umbanda, centro espírita. Para trabalho de desobsessão, entre um centro de apometria, de Umbanda ou espiritismo. Um bom trabalho, tá? O que você vai fazer? Vai frequentar o local e verificar, junto com as ações médicas, verificar se você tem uma melhora, tá? Por que isso está acontecendo. Mas acredite, às vezes, o corpo já mudou tanto por causa de algumas reatividades nossas, que a gente só vai conseguir ajuda se tiver um impacto, uma ajuda. Eu fui buscar ajuda psiquiátrica. Eu fui buscar 2 vezes. Uma vez, quando logo eu tive um baque muito forte, uma mudança de vida, estava em Recife, para me acalmar mesmo. Estava fazendo uma força muito grande para me manter. A outra agora para estudar medicina. Eu passava o dia com sono. Velho. Pergunta, Carita. Eu chegava morto, eu chegava e ia dormir, velho. Não tinha condições de fazer nada. Aí eu cuidava da alimentação, dormia, estava tentando dormir, não adiantava. Aí eu, estudando o negócio, falei, rapaz, fui conversar com uma pessoa e falei, olha, pode ser que a captação de neurotransmissores dessa forma não esteja correta. Vamos fazer um teste? Rapaz, foi um negócio tão simples, é pequenininho, que não tem a ação de dopamina, de reação, não é nada disso.
tão simples, foi a recaptação da noradrenalina nas fendas sinápticas, para você ter ideia. Que eu mudei. Eu agora não sinto sono, eu consigo dormir bem, não afetou nada em minha vida, não afetou minha mente, até melhorou minha concentração, não afetou questão sexual, nada, tudo tranquilo. Então, tem coisas que você tem substância, você mexe para lá, para cá, que você tem que verificar, porque às vezes já existe, provavelmente eu tinha uma vida mais calma por muito tempo e que permitiu com que o meu corpo diminuísse, porque o que eu fazia estava bom, de repente o que eu estou fazendo agora já não dá mais. Então, eu tenho que fazer exercício físico para poder dar mais força, mais garra física, entendeu? Isso tudo tem que ser feito, tem que olhar. Luciane, obrigado pelo carinho, tá? Tigais fala que, boa noite, Saulo. Eu vi um OVNI, era enorme, com algumas luzes coloridas, tinha um sistema de invisibilidade, sumiu. Em segundos, fiquei extremamente assustado, parece história de filme, mas não foi. Eu acredito em você. André, e nós estávamos... Eu estava perto, mas eu fui para casa antes. Ficaram tocando violão na rua, sabe? Os meninos sentavam na rua assim, tocar violão, era comum. Não tinha esse negócio de celular como tem hoje, não. André era novinho, estava com os amigos, ele devia ter uns 15 anos, pra você ter ideia. Sentado na rua, tocando violão e tal. Todos os amigos viram. Nessa época não tinha drone, nada disso. Ou foi um efeito meteorológico, ou foi um negócio inexplicável. Eles viram um negócio de luz, uma bola, uma esfera brilhante. Todos eles saíram correndo, pararam na esquina, ficaram olhando. Que porra é aquilo, velho? Ficaram todos olhando e voltaram assim, correram de novo, foram até a casa, desceu debaixo de uma mangueira de uma casa que estava ali. Eles se aproximaram, o negócio subiu e, numa velocidade incrível, foi embora. Eles viram, foram todos juntos vendo isso, eram uns 8. E chegaram lá, chegaram brancos, então não tinha como ser mentira. Alguma coisa estava ali mesmo. O que era, ninguém sabe. Tem coisa dali. Ai, obrigado, tá? A Drica fala aqui. Nunca senti nada, nunca senti sendo implantado, mas removido. Uma madrugada, estava deitada de lado, senti uma força magnética vinda do teto, puxando algo através da minha têmpora, com tanta força que meu pescoço pulou. Pode ter sido isso, mas pode ter sido projeção astral. Tá? Às vezes a gente interpreta uma sensação projetiva, energético, até mais pode ter sido uma ação desse tipo. Já senti tantas coisas, impactos tão fortes que dão, às vezes, no corpo, né? Obrigado, Andréa, para cacau e sushi. Obrigado pelo carinho. Bem, hoje é sábado. Temos até uma quantidade boa de gente aqui para sábado. Legal. O assunto de hoje, tá? Se implantes realmente acontecem, é provável que eles já existem desde os primórdios da humanidade. ET não está vindo aqui só agora. Inclusive, tem várias teorias de ETs sobre ações da humanidade, sobre Atlântida, sobre os egípcios, há muito antes disso. Desde o momento que o homem e os animais começaram a andar na Terra, provavelmente eles estão interferindo. A questão que emerge é que, de certa forma, há pouco que a gente possa fazer para impedir. Ou seja, principalmente pelos extraterrestres. Espíritos obsessores também vão acabar implantando coisa na gente e a gente vai ter que sair. Até mesmo os mentores espirituais fazem vários implantes que são esses dispositivos. Parece que esses dispositivos estão muito além do nosso controle consciente. Nós, seres humanos, ainda criaturas com conhecimento limitado, principalmente de multidimensionalidade, muitas vezes prisioneiros em um mundo totalmente apagado, o corpo físico também sem nenhum conhecimento além dele mesmo, nos forçando, inclusive, a voltar sobre encarnações nessa cegueira ainda não entendível completamente, mas fazendo parte de um contexto mais amplo. Se esses seres alienígenas ou espirituais realmente têm interesse em nos monitorar, estudar, manipular, seja a nossa saúde, evolução genética ou estados emocionais, que fique claro que, além de buscar conexão com algo superior como Deus e fontes espirituais, não há muito que a gente possa fazer. Acho que melhorar a nossa sintonia, manter boas vibrações, entendimento mínimo e continuando estudando sobre assuntos como esse, apesar de serem viajados, saírem um pouco do esquema da naturalidade, de ações, parecerem ser loucos, trata-se de uma oportunidade que nós temos de conversar um pouco e trazer à luz, talvez incentivar uma pessoa a fazer pesquisa séria. No final, não se trata de resistir, mas de alcançar equilíbrio e crescimento espiritual. Eles estão aí invisíveis, talvez presentes em nossas vidas de forma de qual mal compreendemos. A pergunta é, quantos de nós já foram afetados?
Será que quantos de nós aqui estamos com alterações de todos os tipos de origem aqui no nosso corpo? Quantos dos nossos antepassados foram afetados? Se eles foram tão afetados assim, hoje somos quem somos por causa disso? Positivo ou negativo? Quantos aqui carregam implantes e por quê? Talvez alguns estejam aqui para nos monitorar, tá? Resta-nos aceitar o mistério e continuar nossa jornada de evolução, sabendo que somos parte de algo muito maior e misterioso. E eu desejo para você um excelente sábado, que você fique pertinho da sua família, fazendo as coisas que você quer fazer, com devida felicidade e equilíbrio. Aproveite, que eu vou aproveitar também aqui. Vou deitar ali pertinho da Carita agora, estudar e ficar juntinho dela, ver se assiste alguma coisa no intermédio, que eu tenho que fazer uma pipoca, tarará, tchururu. Muita paz, muita luz para vocês e bom encontro com os Grays. É hoje, FOI, foi. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.